Bom dia também aos pais, bom dia também para os alunos. Eu vou apresentar aqui para vocês a nossa videoaula. Mas antes eu quero fazer uma breve oração com vocês. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Obrigado pelas bênçãos que Tu nos concede e continue nos abençoando durante essa semana. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Turma, em relação à ementa, eu vou mandar as informações lá no grupo para você colocar o número de aulas, né? E também a data, beleza? Olha só, nós vamos aqui trabalhar o capítulo 7, que é a valorização da Amazônia, políticas de ocupação no Estado Novo, tá bom? Nós trabalhamos no capítulo anterior sobre o processo de ocupação da Amazônia, né, através das colônias agrícolas nacionais, políticas como o incentivo, né, de ocupação, como a Marcha para o Oeste, tá bom? Grupos que se beneficiaram com essa política de ocupação, como indígenas, nordestinos, tá? Então, nós vamos dar continuidade à ideia de Getúlio Vargas de ocupação para o território amazônico, certo? Logo, nós vamos ver que o Estado Novo, que já vem apresentando lá no título do capítulo, ele foi a terceira e última fase da Era Vargas, tá? Que ficou caracterizado principalmente um Estado Novo e o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial, né? Um regime ditatorial inspirado no modelo nazi-fascista europeu, né? Então, esse governo ficou marcado por um regime rígido, né, radical, né, que Vargas implantou para o Brasil, chamado então de Estado Novo. Tudo bem? Logo, é preciso você entender o histórico, né, de um processo de ocupação da Amazônia. Esse processo de histórico de ocupação da Amazônia, ela vem desde do período colonial, né, quando os portugueses chegaram, não só os portugueses, mas os espanhóis, né, para querer explorar as suas riquezas em busca dos metais preciosos, não é isso? Mas não só no período colonial essa ideia de ocupação, mas também no período imperial, né, em que a Amazônia também passa por um processo de ocupação. Mas já no período republicano, né, Getúlio Vargas ele começa então a colocar em prática projetos de ocupação da Amazônia, né, projetos de ocupação para o território amazônico, como as colônias agrícolas nacionais, não é isso? O incentivo, né, de ocupação, como a Marcha para o Oeste, que tinha como principal objetivo, né, o povoamento da Amazônia. Então nós temos aí um pequeno histórico, né, do processo de ocupação da Amazônia, certo? Logo nós vamos ver que as colônias agrícolas ainda é mencionada nesse capítulo, né? Qual é o principal objetivo das colônias? É de incentivar as famílias, né, a saírem de outras regiões para o território amazônico, atraídas por essas colônias agrícolas, que iriam colocar a atividade agrícola, né, em prática. Não é isso? Nós vimos no capítulo anterior que os indígenas e os nordestinos, vai ser mencionado aqui também, foram beneficiados com essa política de ocupação, tá bom? Em relação aos imigrantes de outras regiões, nós vamos destacar quem? Os nordestinos. Por que os nordestinos? Porque os nordestinos, né, eles já estavam fazendo parte desse processo de ocupação, né? E o que motivou esses nordestinos a saírem do seu território? Foi o quê? Foi a seca, exatamente, tá? Já sofriam com esse problema. Logo, eles vieram para o território amazônico justamente para poder mudar de vida, certo? No entanto, nós vamos ver aqui, ó, que no segundo mandato, tá bom? De Getúlio Vargas, nós vamos observar que ele vai criar a Superintendência de Desenvolvimento de Valorização Econômica da Amazônia, a SPVA, justamente para poder desenvolver o território, tá? Mas de que maneira, professor, ele vai desenvolver o território? Desenvolver o território a partir do momento em que ele vai atrair as grandes empresas para
o território amazônico, tá? Ou seja, a construção também de rodovias para o território amazônico, né? Tirando agora a Amazônia não só a ideia de que ela é um espaço vazio que precisa ser ocupado, mas também fazer com que a Amazônia seja integrado às demais regiões do Brasil através do que? De rodovias, né? Logo, na visão do governo de Getúlio Vargas, ainda havia o que? As colônias agrícolas como uma solução para o desenvolvimento do país, certo? Nós vamos observar também que a SPVA ela tinha, né, os seus objetivos de desenvolver o território amazônico. Logo, ela estimulou o quê? Ela estimulou centros de ensino, de capacitação de jovens da Amazônia, né? Ou seja, principalmente voltado para a atividade agrícola, tá ok? Logo, nós vamos ver que houve a fundação, né, da Universidade Federal do Pará, Escola de Agronomia, que hoje é a Universidade Rural da Amazônia, tá? Por que, professor, a fundação das universidades no território? Sabe qual era o principal objetivo? Era de capacitar o quê? Os moradores da região e desenvolverem a agricultura na Amazônia e ajudar o quê? Na ocupação, né? Justamente para que pudesse então inserir essas pessoas na principal atividade, né, que Getúlio Vargas via como desenvolvimento, que era a agricultura, né? Então a gente observa que esse órgão federal, a SPVA, ela teve como principal objetivo de trazer esse desenvolvimento na construção de universidades, né? Fundação de universidades. Nós temos também o estímulo de o ensino e capacitação de jovens da Amazônia. Então, essa é a visão, tá? Esse também foi o objetivo de Getúlio Vargas de criar esse órgão federal, né, chamado de Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, tá bom? Nós temos então aqui a integração da Amazônia. Como eu falei para você já no slide anterior, nós vimos que a ideia de que o território amazônico precisa ser ocupado, ela começa a mudar, né? Já não é apenas de ocupar, mas sim de quê? De integrar o território amazônico. Através do que, professor? Integrar, né, a Amazônia através da construção de rodovias. Agora, o pensamento é que a Amazônia já não é até então um espaço vazio, só que além de ser um território, né, com um espaço vazio, ela é um território isolado. O que será então, professor, que vai ser feito para tirar o território amazônico desse isolamento? Aí nós temos então, né, as rodovias que vão ser construídas no território amazônico para que possa então tirar o território desse isolamento, né, integrando a Amazônia às demais regiões do Brasil. Logo nós vamos ter aqui, ó, Juscelino Kubitschek, né, que tentou integrar a região amazônica por meio da construção de várias rodovias. Dentre elas, nós temos a principal, tá bom? Qual é, professor? Rodovia Belém, Belém-Brasília. Logo, vai facilitar o que? A vida de pessoas e circulação de mercadorias, né? Vai fazer com que também haja criação de novas cidades. A partir do momento que é construída a rodovia, nós vamos ver que existem vários municípios e cidades nas beiras, né, na beira de estrada. Então, isso vai fazer com que haja o surgimento na criação de novas cidades. Mas, professor, me diz uma coisa. Será que esse processo de desenvolvimento na construção de rodovia, ela vai parar só aí no governo de Juscelino Kubitschek? Não. Mas qual é o governo que vai incentivar? Aí nós vamos ver no próximo vídeo. Beleza? Tchau, gente.